Olha só, outra visão assim do Renato que eu queria compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês. O Renato começou ali a carreira com o Aborto Elétrico, né? A banda que depois daria origem tanto ao Capital Inicial quanto à Legião Urbana, mas foi como trovador solitário que ele começou a moldar o estilo e a criar algumas das músicas mais icônicas da Legião. Não que ele não tivesse feito isso no Aborto, mas na fase trovador solitário, eu acho que ele a persona do Renato Russo que a gente conheceu, né, nacionalmente, começou a se moldar mais ali. E é engraçado pensar que nesse começo o Renato ele tinha o lance da banda dele, Imaginária, na adolescência. Aí depois da decepção com o Aborto, ele ficou ali querendo só cantar as suas letras, tocar o violão e tudo. Mas a força da música dele era tão grande que a Legião Urbana acabou surgindo naturalmente também. Ele, ao mesmo tempo, tinha essa vontade da banda. E a Legião, para os detratores entenderem, era simples propositadamente. Ele não queria músicos virtuosos, não queria nego tocando 1000 notas por segundo, fazendo solos e tudo. A proposta justamente era criar uma cama, né, criar a plataforma para a mensagem ser conduzida da melhor forma possível e compreendida dessa maneira. Mas enfim, aí vem um turbilhão na Legião, né? Eles se tornaram esse fenômeno tudo, o Renato principalmente, discos históricos, canções que se tornaram hino e atravessaram gerações e tudo, e uma legião de fãs, apesar do trocadilho. Na visão de vocês, o que faz a Legião Urbana se tornar esse fenômeno tão duradouro, né? Qual é o diferencial? Não vale responder que era o Renato. Qual era o diferencial da banda em relação às outras da época? Cris. Eu acho que o Juscelino já falou, letras simples e profundas ao mesmo tempo. Eu acho que o Renato conseguiu Um grande e diferencial era isso. sonoridades também simples e sofisticadas ao mesmo tempo. Eu também acho que não só a letra, mas eu acho que tem que dar o crédito também para os arranjos, né? Para a sonoridade, Sim. principalmente do 2 em diante, né? Acho que o primeiro disco foi um disco mais somos punk rock, vamos entrar no estúdio, vamos fazer esse primeiro disco aí, que a gravadora gostou da gente, a gente é jovem e blá blá blá. Aí no 2 já começa uma elaboração, né, mais diferente e que eu acho que tem muita sofisticação no simples, né? Uma música às vezes de 3 notas faz um barulhão, né? Mas as letras principalmente, frases que as pessoas passaram a tatuar, né? Frases muito fortes que as pessoas levam para a vida, né? Eu vou tatuar em algum momento, estou há anos falando isso e acabo sempre me enrolando. Eu quero tatuar disciplina e liberdade. Aí hoje, por acaso, estava inspirada aqui com a live e botei no meu Instagram. O Instagram perguntou o que você está pensando. Eu nunca tinha respondido essa pergunta no Instagram. Hoje eu resolvi responder. Cara, eu recebi 3 mensagens inbox de pessoas. Ah, essa frase maravilhosa, não sei o que, essa frase é tudo, nananã. Ou seja, olha como é que impacta, né? Eu botei lá no meu Instagram, sabe? Achei que fosse uma coisa só para mim, para eu olhar, que eu quero tatuar para mim também, sabe? Porque para mim isso é um mantra, né? Disciplina e liberdade é a minha vida. Eu sou para conseguir viver de escrita, de música, de texto, de livro, de jornalismo, eu tenho que ter disciplina, senão não tem como. Então eu acho que essas frases fortíssimas, né? Só que de uma simplicidade, né, muito grande, assim. Eu acho que isso sem dúvida, né, foi o que fez a banda se tornar o que se tornou. Ah, e Renato era um grande cantor, né? Pô, uma voz também muito única, muito diferente, né? Uma voz daquela numa banda de rock, aí depois passa a ser uma banda, né, que não é só de rock, os discos dele não são de rock, os solo, e aquele vozeirão, né, que vai a qualquer lugar com aquela voz, né, da música. É. Então, acho que é um conjunto, né, de coisas, mas que passa por aí, passa pela própria música. Então, me vieram duas entrevistas à mente
para responder essa pergunta. A primeira em 85, que é uma gravação que fizeram, que a Globo, a Leilani Neubert fez, muita gente deve ter visto esse vídeo, tá no YouTube. Inclusive no documentário eles usaram do YouTube, para você ver como isso não está nem mais no acervo da Globo, né? E aí perguntaram, né? Ela pergunta, por que vocês acham que vocês estão gravando o primeiro LP? Na época era a medida do sucesso. E aí o Renato Rocha falou, dificilmente o jovem vai ligar o rádio hoje e escutar uma canção como Soldados. E o Renato foi mais ou menos na mesma linha, ele começou a declamar a letra de Geração Coca-Cola. E aí acho que é interessante falar que 85 foi um ano que deixou o rock nacional bem mais sofisticado, né? Várias bandas entraram, como Legião, Ira, RPM, Ultraje e outras, deixando, assim, complexificando um pouco mais a coisa, né? Porque até então, naquela primeira metade da década, o mercado forçava muito a mão para um rock mais bobinho, uma coisa bem... um pop rock, assim, uma música simples, né? E volátil. Ingênua, né? Tinha um alto grau de ingenuidade. Eu quero estimulado, é o que eles aceitavam gravar. Né? Se você acompanhar os Paralamas, eles fazem essa virada, né, ao longo da década. Então, acho que uma coisa é isso, né? Aquele foi um momento em que passaram a ser ditas coisas que antes os artistas ou não tinham talento para aquilo, ou não se permitiam, ou a própria indústria não fomentava. Então, a Legião chega na hora certa, né, para o Renato dizer as coisas certas. Eles também conseguem ter um controle artístico desde o começo, assim, o primeiro menos, mas mesmo assim eles bateram o pé, né, para conseguir gravar aquele LP, quase abriram mão do contrato, porque não estavam se entendendo com os produtores, enfim, aquela história que a gente já sabe. Então, essa liberdade de ter um pouco de controle sobre o processo criativo também foi muito importante para o Renato conseguir colocar, para ele chegar no segundo LP e botar Eduardo e Mônica, música sem refrão de 6 minutos. Pô, vai passar isso aqui? Passou. E aí o segundo momento que me veio à cabeça foi em 89, mas ele estava falando sobre Tempo Perdido, porque estava sendo entrevistado por 2 jornalistas e elas perguntam sobre significado de música, não sei se era alguma música específica. Aí o Renato explica, como ele adorava dizer, não gosto de explicar as músicas porque cada um... Que é uma explicação que dos grandes 11 em cada 10 letristas gosta de dar. Eu prefiro não explicar as letras, que é para cada um tirar suas próprias conclusões. E aí ele deu o seguinte exemplo. Olha, se você ouvir assim, veja o sol desta manhã tão cinza tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos, você não sabe o que isso significa. Vamos supor que isso... Isso é o Renato falando, tá? Vamos supor que isso cai numa prova. A questão é assim, o que o cantor quis dizer com essa frase? Você não sabe explicar, mas te vem uma imagem na cabeça. E aí eu acho que ele tinha um lado malandro também, no bom sentido, de construir certas frases que ele usou essa expressão, pode ser que seja isso, cria uma imagem na cabeça da pessoa que está ouvindo, sem que ela necessariamente precise estabelecer um nexo causal próprio, assim, do olho com a tempestade. Cara, mas é uma coisa que você imagina e, por algum sentido, você canta aquilo que faz um sentido para você, mesmo que tu não consiga explicar. Então, as letras do Renato, elas têm um pouco disso, tanto que muitas delas, ele fazia colagens mesmo. Que frase que eu boto aqui? Porque o processo de escrita de letra, às vezes, ele é estético também. Como é que eu fecho essa rima? Como é que eu fecho esse verso? A métrica, né? Tem que fechar a métrica. E aí, às vezes, ele perguntava, não estou conseguindo fechar aqui. E ia tendo contribuições para fechar as letras. Então, tinha também um trabalho meio de artesão de construir as frases que, mesmo não tendo versos que não têm um nexo causal explicável, eles faziam sentido para quem estava cantando. E acho que isso é uma coisa, a questão do conteúdo da letra, mas tinha a questão da melodia também. Porque para música, para você gostar de cantar, gostar de tocar, e querer ouvir a banda ouvir, a música tem que ser gostosa, né? E essa coisa da canção que era muito forte nele também, que era fazer uma bela canção, uma melodia que fosse boa de cantar, gostosa. Então ele fazia a frase escolhendo as palavras com uma melodia boa de cantar
E, cara, aquela safra boa que veio na segunda metade dos 80, então ele conseguiu assim, eu acho que não foi tudo apenas de iniciativa dele, mas um pouco também foi sorte do caminho, da gravadora que eles encontraram, do diretor artístico, do produtor que trabalhou com eles. Algumas coisas ajudaram a Legião a ter, e o Renato a ter essas condições ideais, que ele poderia ter executado num outro cenário também, mas do jeito como as coisas aconteceram, ele conseguiu ter as condições plenas de estar no momento certo, na hora certa, e fazer as canções dele. Muitos ele já tinha escrito há muitos anos, mas desovou, e aquilo fez sentido, estava conectado com os jovens daquele período, né? Eu acho que é um pouco disso. Total, concordo muito, concordo muito.